Pergunta: conte-nos com mais detalhes sobre os métodos de trabalho com situações. Resposta: posso me referir a um caso da edição de 3 volumes, Prática de Controle, O Caminho da Salvação. Lá você também encontrará declarações concretas de Boris Ivanovich Veremey, um digno piloto de teste. Trata-se de trabalho durante os voos de teste de uma aeronave Tupolev 144MU. Eu fiz uma previsão de que haveria problemas de arremesso. Da conclusão dos peritos, deduziu-se que se não existisse esta previsão, o avião teria caído na aterragem. Um avião também é uma esfera ótica, localizada no futuro do ponto de vista da previsão. Eu construo um arco na percepção que começa na decolagem do avião e chega ao ponto de controle, que é também o pouso. Eu mentalmente percorro o arco e olho para todo o espectro de eventos no contexto com o avião. Então, eu olho para os desvios da norma ao lado da folha. A aeronave recentemente teve seu motor totalmente removido e instalado de outra aeronave, Tupolev 160. Ficou imediatamente claro que já existiam certas dificuldades. Então percebi que haveria problemas com o pitch. O ângulo não era conhecido, porque o dispositivo responsável pelo relatório poderia falhar. A decisão do piloto já estava na primeira seção do arco. Então, qualquer que fosse a decisão, seria no primeiro terço do arco. Por que ela estava lá? Porque eu tinha procurado o defeito antes do início. A informação do futuro foi deslocada pela minha presença. Logicamente, deveria ter sido muito mais abaixo no arco. Eu olhei para a situação como um assunto para ver o comportamento psicológico do piloto. Se o ângulo realmente tivesse sido como o dispositivo indicava, então os pilotos, o comandante e os outros membros da tripulação teriam que manter ou até reduzir a velocidade. Se a informação não estivesse correta, então, inversamente, eles teriam que aumentar a velocidade ainda mais do que estipulam as especificações técnicas da aeronave. Então, uma decisão tinha que ser tomada. Devido à informação errada, que poderia ser do dispositivo ou do ângulo da inclinação longitudinal. Se o comandante tivesse agido de acordo com as informações fornecidas pelo dispositivo, o voo teria terminado tragicamente. Os pilotos também teriam tempo de discutir a situação no pouso. Entrei no primeiro terço da folha, ou seja, a situação com consciência e olhei como se deve agir aqui. Nesses casos, um componente óptico que não atende ao padrão é criado próximo à seção do arco. Deve ser determinado após as tarefas do resgate. Você vai encontrá-lo mais tarde na prática. Este componente pode ser visto imediatamente. Você também pode ver em qual dispositivo ele está conectado. Também não foi difícil encontrar o dispositivo. Basta inserir as informações de toda a aeronave para determinar sua localização. Se você pensar no desenvolvimento da informação como um sistema, seguindo os arquivos de descompactação, inseri e descompactei as informações cada vez mais. Então encontrei o aparelho e apontei outro que havia sido removido. Não tinha nada a ver com a situação, um pouco, mas poderia ter sido, em princípio, no futuro. Ao diagnosticar a tecnologia, uma decisão factual deve ser tomada. Qualquer situação pode ser diagnosticada de acordo com este princípio. Basta conectar 2 pontos em uma superfície e observar o espaço. Aqui você pode trabalhar com uma projeção tridimensional. Construções multidimensionais são usadas para materializações ou nos controles para prevenção remota de desastres. A situação de arremesso terminou bem porque os pilotos sabiam a informação correta, embora o pouso ainda estivesse próximo. Portanto, foi o nível mínimo que possibilitou salvar a vida dos pilotos e da máquina. Os métodos são frequentemente determinados por situações. Outra situação que poderia ter levado a uma macrocatástrofe estava relacionada à usina nuclear búlgara.
O controle consistiu em 2 períodos. O primeiro período foi quando cheguei à Bulgária, em 1995, a convite da televisão nacional búlgara. Um jornalista me fez uma pergunta sobre a usina nuclear de Kozloduyev e um representante da usina nuclear estava lá. A realidade começou a se expressar, por assim dizer. Primeiro o convite, depois a pergunta. Respondi que não haveria problemas nos próximos 2 anos e fiz outro diagnóstico que foi posteriormente confirmado. O representante estava preocupado com a questão da CN como um todo, uma possível catástrofe como Chernobyl, e havia planos para fechar a CN. 2 anos se passaram e em 1997 surgiram informações de que algo precisava ser feito. O controle foi feito e as informações sobre ele foram transmitidas. Como um jornal russo relatou mais tarde, foi feita uma análise para determinar o que poderia ter acontecido se nada tivesse sido feito. Poderia ter terminado com uma possível macrocatástrofe. O controle de suas próprias situações de vida cria uma grande prática que permite que você consiga muito no que diz respeito ao resgate macro. Então, você está melhor preparado do que se apenas lidasse com controles macros. Eu dou controles relacionados a tarefas pessoais para que se tenha prática constante. Com o tempo, você vai se acostumar com isso. Virá naturalmente, será capaz de controlar toda a realidade em pelo menos um nível. Pode levar vários anos para que o homem alcance o nível de controle constante e sabendo plenamente que seu sistema de controle pode evitar uma possível catástrofe global. Então, a prática é o ponto principal. Pergunta: é possível reconstruir independentemente um órgão que foi removido cirurgicamente? Resposta: é que o objetivo dos controles é levá-los a um nível que você quer que eles sejam. Na verdade, você tem que fazer isso, especialmente se você der aos controles o status de salvação geral, entregando o controle a todos os outros depois que o órgão for totalmente reconstruído. O objetivo ideológico dos controles é a reconstrução total do tecido. Pergunta: qual é o significado da igreja cristã neste momento? Resposta: acredito que toda religião canônica, por exemplo, a igreja cristã, onde há mandamentos como não matar, etc., sempre tenha um significado, um princípio lógico e fundamental. Também acho que em qualquer sistema de desenvolvimento, sua importância não diminui, mas pelo contrário, pode até aumentar. Claro, porque o princípio canônico de não matar deve ter um significado ainda maior no contexto do sistema de aniquilação global. Acho que muito do que a Igreja Cristã coletou como base do ponto de vista do desenvolvimento estável deve ser usado. Além disso, acredito que toda religião canônica que tem como base o objetivo, a mesma tarefa, ou seja, a eterna reconstrução do homem, deve se levar em conta. Eles são regionais, divididos de acordo com as ideias dos crentes, mas a Igreja Cristã, de fato, também levanta a questão da vida eterna. Nesse contexto, acho que há um significado comum da Igreja Cristã. Se considerarmos o princípio do desenvolvimento futuro como um elemento do desenvolvimento eterno da informação, há, no entanto, uma semelhança nas visões religiosas sobre o desenvolvimento eterno. Todos terão sua própria opinião, mas o que se quer dizer com isso é a semelhança de certas leis, bem como a lei da gravidade, é uma lei para todos. Deve-se apoiar todas as direções canônicas voltadas para o desenvolvimento criativo. Isso não significa apenas a igreja, mas quaisquer movimentos sociais, movimentos individuais, etc. Quanto mais você tentar ajudar, melhor. Nas minhas tecnologias, por exemplo, o objetivo é alcançar a salvação para todos e em todos os casos. É então que não há exceções individuais aqui, nem em termos de qualquer pessoa ou estado. Todos devem ser salvos, então todos devem ter a tecnologia.
Por que existe tal processo que está relacionado à possibilidade de destruição e não à variante onde todos já estão salvos e parece não haver mais nada a fazer? A intenção do Criador era dar ao homem a possibilidade de desenvolvimento estável, com livre arbítrio, que só pode ser alcançado através do conhecimento. Se não houver livre arbítrio, então é um sistema instável. Considero a destruição simplesmente como uma falta de conhecimento. Nesse contexto, quando olhamos para a construção do nosso desenvolvimento futuro, como e para que precisamos construí-lo? Para quê? Para que seja eterno. Esse é o ponto principal. Se estivermos falando de controle, então também deve ser tal que conduza ao desenvolvimento eterno. A precisão no desenvolvimento eterno permite um sistema, ou seja, a ausência de, por exemplo, sistemas de armas que poderiam destruir, tecnologias especiais de autodefesa através da consciência ou sistemas especiais que não podem destruir o Criador, etc. Tenho vários trabalhos relacionados aos princípios de construção de tecnologias não destrutivas. Em breve estarei publicando algumas monografias sobre isso. Pergunta: o que é uma imagem agregada? Genérica? Resposta: é uma imagem que encapsula um conjunto de sistemas relacionados a um evento. Vamos dar um exemplo. Eu saio do auditório, entro no carro e vou embora. A imagem combinada disso são os 3 elementos juntos. Cada formulário é um dos formulários. É o mesmo que a nossa prática que temos feito. Quando acoplamos formas, não precisa ser mecânico. Se elas apenas tocarem, produzirá uma forma totalmente diferente de cognição, ou até mesmo uma expressão diferente de cognição espiritual. Existe um princípio de trabalho com a informação, onde a informação é obtida apenas por meio de uma imagem informativa resumida. A generalização, portanto, significa conclusão. Olha-se para o objeto quando há uma tarefa de generalização. É uma imagem onde certas características são desconhecidas. Você pode tirar algumas características para obter tal imagem. É uma imagem estável do ponto de vista do controle. Quanto mais generalizações houver, mais possibilidades haverá de encontrar o sistema. Podemos olhar dessa maneira da perspectiva da palestra de hoje. Pergunta: a pergunta diz respeito a características do controle no trabalho de prevenção de possíveis desastres globais, autorreconstrução e controle de eventos. Entre parênteses está instrução, palavra-chave, pedido, desejo, palavra-chave exata, pontos de apêndice. Resposta: dou uma resposta geral à pergunta para quem está no auditório, mas de forma que a pergunta seja compreendida no futuro infinito. Estou prestes a estabelecer mínimo de 3 construções de controle. Tente usar a mesma posição de direção ao responder às perguntas no futuro. As características são apenas os elementos, expressos por palavras, que podem mudar não apenas no que está entre parênteses. Em princípio, pode ser qualquer construção, especialmente no que diz respeito à prevenção de uma possível catástrofe. Uma palavra pode ser derivada, encontrada, da informação, se você quiser usá-la para controle. Na maioria das vezes, transmito controles através da percepção dos elementos óticos, porque assim você poderá obter controle não verbal mais rapidamente. O elemento óptico fornece o estado mental que, quando realizado, permite o controle. Mas se você olhar para algo com seus olhos, você terá uma impressão. De forma semelhante, configurei outro controle onde especifico imagens. Neste caso, obtém-se o controle mental, simplesmente entrando no estado mental. Você não precisa criar imagens óticas, você é o controlador neste momento. Quando você constrói uma palavra, ela é composta por uma série de segmentos óticos, pois a palavra carrega um significado, atrás da qual está a ótica e assim por diante.
Portanto, há uma estrutura de cima e mais longe da periferia dos episódios que diz que a palavra é usada aqui ou ali e como ela se parece do ponto de vista da ótica. Mas sempre permito que um caminho de controle longo, como a sequência de palavras, também seja possível. No antigo Tibete, havia 416 palavras para curar um arranhão. Isso foi feito na forma de um mantra. Também não havia mais ou menos significativo. A situação aqui é encontrar uma palavra, 500 palavras ou quantas você quiser. Como se deve nomear algo? Como se deve percebê-lo? Se nos ativermos às características de uma ação de controle por meio de palavras, é compreensível que uma instrução possa ser tomada como ótica e agir por meio dela. No entanto, é melhor não configurar nenhum sistema óptico diretivo na parte intermediária. Se eu colocar outra instrução ou lema, recebo um link extra, link em cadeia. Então é melhor não controlar sistemas intermediários diretamente. Observe que não obtive a resposta imediatamente. Como deve ser chamada uma palavra-chave, uma instrução diretiva? Para você seria melhor não nomear algo de forma alguma, mas simplesmente controlá-la. Se você quiser olhar para uma mesa, não diga isso para si mesmo por enquanto. Apenas olhe para a mesa. Você apenas faz isso. Meu princípio de controle consiste na ação sem, se possível, nomear. Se, no entanto, se trata de nomear o que pode estar no sistema de resgate, em princípio, você pode, se achar necessário, fazer uma instrução. Mas como você determina o que exatamente precisa ser uma instrução, um pedido ou mesmo um desejo? O que é característico, aliás, é que a questão é estruturada do ponto de vista das diferentes posições, até um pedido ou desejo. A situação é que o principal, na minha opinião, é deixar que o sistema óptico revele como a palavra nasce nessa realidade. Então você tem que ver como você constrói uma palavra para si mesmo em primeiro lugar. Para ver uma palavra, você deve primeiro olhar para o seu próprio sistema. Esta é a condição necessária para a preservação da informação da palavra. Você está olhando para si mesmo, a palavra informação em uma projeção absoluta como tal. Você tem que olhar para a palavra como não dependente de nada, sem conexão. Essas informações visuais estão fluindo rapidamente para suas próprias informações porque você vê a palavra. Então você vê como ela começa a funcionar para você. Em que elemento a palavra é pronunciada ali? Há tanta concentração nos dedos da mão, você pode simplesmente construir uma palavra. Você olha onde está a palavra informação, de qual parte do corpo ela começa a brilhar. É fácil. Você olha para si mesmo e imediatamente vê que a palavra informação entrou em você e está começando a se iluminar. Então a organização da palavra será tal que a pessoa reconhecerá espiritualmente esta palavra imediatamente. O primeiro elemento perceptivo do parâmetro de saída da palavra é sua consciência mental primária. De acordo com a minha tecnologia, uma palavra na informação se torna consciente primeiro. Qual é a diferença entre uma palavra e uma imagem? A realização espiritual sempre existe antes da palavra, ali onde ainda não existe. O segundo elemento é a presença da alma na palavra. Então, que significado espiritual você coloca em uma palavra? Então, você tem que vê-lo visualmente e observar o impulso da alma. Este impulso emana da alma que está dentro do corpo físico. O corpo faz parte da alma. Estamos falando de todo o sistema de informação. Ele vai novamente para a palavra que ainda não foi proclamada. Até agora falei sobre a parte espiritual. Você sente o impulso da alma e o impulso espiritual porque eu o guiei logicamente até aqui. Esses impulsos levam você ao Criador. Quando você vê o Criador, você vê a palavra. Então, acontece que uma palavra é o caminho para o Criador ou uma palavra do Criador.
Quando temos uma palavra, devemos imediatamente entender seu significado. É então que você pode fazer o controle instantâneo sem precisar penetrar no sistema de conexão dessa palavra. Eu tenho mostrado como fazer controles extremamente rápidos ao lidar com uma possível macrocatástrofe. É que você parece canalizar a construção intermediária revelada na palavra para o sistema de controle instantâneo. Você obterá claramente um conjunto completo. Então você pode escrever o que você fez em uma situação específica. Serão tecnologias que funcionarão para sempre. O principal é que você coloque o significado de mais conhecimento nele, pois o significado do desenvolvimento eterno está na disposição e na possibilidade de controlar em qualquer caso. Mesmo que você tenha sistemas de controle muito bons, você tem que colocar neles uma construção para o controle eterno. Acho que faz sentido olhar para a informação da questão neste contexto. Do ponto de vista do controle de dois impulsos, também é útil observar a característica de que uma palavra sempre contém pelo menos dois sentidos: o sentido do suporte e a construção de suporte, ou seja, a construção de suporte da informação e seu sentido, o sentido da palavra mesmo. Olhe para ele como um trabalho independente. Ao criar uma generalização na imagem fundida, duas imagens são claramente visíveis, uma distante e outra na região cruzada, lembrando de uma nebulosa branca. Temos agora duas imagens na percepção, a imagem e a estrutura de suporte. Elas podem ser separadas. Falei recentemente da palavra, que também tem uma construção coadjuvante. Portanto, uma imagem pode ser considerada como uma construção na qual a imagem-alvo informativa está localizada. A segunda imagem parece mais desfocada. Também pode ter a forma de um ponto. Com a prática de controle constante, a construção de apoio é muitas vezes um ponto na imagem e a situação é tal que você mesmo pode determinar essa construção de apoio com a ajuda da consciência. Portanto, se você vir duas imagens nos controles, tente ver qual é o objetivo desses controles. O que você quer tirar disso para si mesmo? O que constrói sua consciência ou alma? Por que você vê as duas imagens? Na verdade, devem-se ter informações precisas relacionadas a cada imagem sempre que possível. Mas como? Por que você tem certas imagens? Por que você constrói seus controles usando coordenadas específicas ou usando sistemas de conhecimento específicos? Se você quiser, você pode fazer perguntas relacionadas às imagens. O status no controlador é o seguinte: esteja atento a este ponto. Agora tentarei transmiti-lo no nível espiritual. Agora estou sentado no auditório, lendo as perguntas, continuando a palestra. Percebo os elementos da realidade com os olhos ou com a consciência e estabeleço os controles. No nível de controle, no nível de desenvolvimento da consciência de acordo com a constante controladora, há o mesmo estado em que tudo é compreensível. Por exemplo, duas imagens foram criadas e fica claro para que você precisa delas sem entrar em detalhes. É uma característica de controle muito importante. Não retarde os processos e não encare minha metodologia como uma disciplina rigorosa que precisa ser repetida várias vezes. Se você achar necessário, você pode abordá-lo dessa maneira também. No entanto, tente desenvolver um nível de controle onde você possa entender tudo o que está acontecendo. Por exemplo, se você continuar realizando os controles, entender o que está acontecendo é um estado natural para você. Se você olhar algo com os olhos, tudo também é compreensível neste caso. Pense nas outras pessoas também. Se você configurou um sistema de controle para evitar uma possível catástrofe e realmente a evitou, faça-o de forma que todos possam entendê-lo. Este é o elemento da consciência coletiva. Todos entendem a mesma coisa. Tentando construir tais links,
para transferência de informações do ponto de vista do controle coletivo através do meu sistema de controle. Tente analisar a realidade circundante de tal forma que, se tudo for compreensível para você, para os outros também o será. Existem certos sistemas robustos, fixos, que são compreensíveis porque os percebemos visualmente, por exemplo, portas, corredores, sim, toda a realidade externa. Construa o mesmo no sistema de transmissão de suas cognições. O que é compreensível para você também é compreensível para todos os outros. A tarefa de resgate geral consiste, entre outras coisas, em uma transferência de conhecimento excessivamente rápida, mas também em uma transferência sistemática, detalhada, às vezes talvez até demorada. O principal é que essa transferência ocorra de acordo com as tecnologias de resgate que você ou seus parceiros descubram. Podem ser pessoas com quem você está em contato, colegas de trabalho, conhecidos, amigos, pessoas completamente aleatórias que você encontra no transporte público, por exemplo. Pode haver sistema em seus insights que são mutuamente transferíveis. Isso significa que a tarefa do desenvolvimento eterno também consiste na realização de um sistema ininterrupto de transmissão de conhecimento, rápido ou sistemático. O sistema de conhecimento rápido é necessário, por exemplo, quando todos temos que nos concentrar para evitar que uma catástrofe aconteça. Com o conhecimento sistemático, todos podem, por exemplo, montar um sistema educacional ou transferir seus conhecimentos individualmente para outras pessoas. Respondi as perguntas que consegui analisar hoje. Para as perguntas que permanecerem, darei uma resposta telepática. No futuro, seria desejável deixar alguns detalhes de contato enquanto gravo algumas respostas e depois as passo adiante se achar que é melhor assim. Com isso, encerro a palestra de hoje e agradeço sua atenção.